chegamos ao fim da jornada dos arcanos maiores, na última carta, o mundo. E ela já começa com um conceito que dá um nó na cabeça. Como é que o fim de tudo pode ser, na verdade, um novo começo? Vamos mergulhar nessa ideia. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente o mistério. Pensa bem, é um paradoxo total. A conclusão de uma jornada imensa se torna, no mesmo instante, o ponto de partida para a próxima. É exatamente essa a provocação que a Carta do Mundo traz para a gente. Tá, para a gente conseguir entender esse paradoxo, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender o que significa de fato chegar a esse final. O que é essa tal conclusão que o mundo simboliza? O mundo é a carta de número 21, a última. Ela é a combinação de absolutamente tudo que foi vivido, aprendido, superado, desde aquele primeiro passo, lá no início de tudo, com o louco. É o fechamento do grande ciclo. E aqui está o pulo do gato. O mundo não fala sobre perfeição, sabe? Não é sobre se tornar um ser humano ideal, sem nenhuma falha. A ideia é outra. É sobre habitar a própria vida com inteireza, sabe? É reconhecer e juntar todas as nossas partes. As boas, as difíceis, a luz e a sombra. Certo. Mas como é, por dentro, sentir essa totalidade? O que acontece quando a gente atinge esse estado de integração? Olha, a sensação não é de uma vitória barulhenta, com festa e fogos de artifício, não. É uma paz profunda, quieta. É aquele reconhecimento silencioso de que, poxa, eu estive presente na minha própria história e cada pedacinho dela teve uma razão de ser. E isso se manifesta de formas bem concretas. Rola uma aceitação da própria jornada, sem ficar romantizando nem negando nada. Sabe aquelas partes internas que viviam em guerra, tipo razão contra emoção? Elas finalmente encontram um eixo. E talvez o mais libertador de tudo, aquela necessidade de ficar provando o próprio valor para todo mundo, ela simplesmente some. Que alívio, né? Mas, como em toda grande conquista, sempre existe um perigo, uma sombra à espreita. O que acontece quando essa sensação de cheguei lá acaba se tornando uma armadilha? O risco é exatamente este. A mesma sensação de plenitude que liberta pode de repente virar estagnação. A pessoa se identifica tanto com aquilo que conquistou que começa a ter medo de qualquer coisa que possa balançar essa paz. E aí, claro, evita novos desafios, novos começos. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A plenitude saudável é movimento, é estar disponível para o que vier. Já a estagnação é uma cristalização, vira uma estátua. A zona de conforto se torna uma prisão. A aceitação vira medo de ter que começar de novo. E a totalidade se transforma numa identidade fixa, engessada. Psicologicamente, isso pode aparecer como um vazio meio estranho depois que um grande objetivo é alcançado. Sabe, aquela sensação de e agora? Vem uma resistência enorme a qualquer mudança, um medo profundo de ter que começar do zero e uma recusa em se abrir para o novo. A pessoa sente que chegou, mas não sabe mais para onde ir. E aí, como é que se resolve essa tensão? Como evitar que a chegada se transforme numa prisão? A resposta está numa mudança de perspectiva que é, assim, fundamental. Essa é a chave de tudo. O trabalho, nesse ponto, não é mais conquistar algo novo. É o contrário. É abrir mão do apego à identidade de a pessoa que chegou lá. É soltar a necessidade de se agarrar a esse estado de completude para sempre. Então, o processo saudável se desenrola em 3 passos. Primeiro, honrar tudo que foi vivido até aqui. Segundo, reconhecer e celebrar essa inteireza que foi conquistada. E terceiro, o passo mais importante de todos, usar essa inteireza não como um troféu para ficar na estante, mas como uma base sólida para se manter disponível para o que quer que a vida traga em seguida. E é exatamente aqui que aquele paradoxo lá do começo se resolve de um jeito espetacular, conectando o ponto final da jornada de volta ao ponto de partida. O ciclo não termina numa rigidez, num ponto final. Ele se resolve numa disponibilidade total, renovada, que nos leva de volta para a energia do louco, a carta zero, o arquétipo do puro potencial, do novo começo. Mas atenção, não é o mesmo louco do início da jornada. Aquele era um louco ingênuo, meio inconsciente das coisas. Este novo louco, o que emerge do mundo, é um louco sábio. Ele não começa um novo ciclo por puro impulso, mas sim com confiança. Não mais sem experiência, mas com muito mais presença. A liberdade agora vem acompanhada de sabedoria. Por isso, a gente não está falando de um círculo plano onde se volta exatamente para o mesmo lugar.
A metáfora perfeita é de uma espiral. O fim encontra o início, sim, mas num nível superior, com mais consciência, mais profundidade e bem menos ilusão. E assim a gente chega na síntese final. Essa é a grande lição do Moon. A verdadeira integração é ser capaz de se reconhecer como uma pessoa inteira, completa na sua própria história. E mesmo assim, a partir desse lugar de força, escolher voluntariamente dar o próximo passo rumo ao desconhecido. E isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão, né? O mundo nos ensina que todo fechamento é, na verdade, uma preparação. É um convite para a gente honrar nossas jornadas, sem nunca, jamais, parar de caminhar. A pergunta que fica no ar, a partir do que está na tela, é: que ciclo talvez precise se fechar para que um novo possa finalmente começar?